A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Observa bem o que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu vou passar para ti. Você sabe disso, mas é para despertar na tua mente, no teu coração, e crer de todo o teu coração que Deus se importa contigo. O céu que nós contemplamos, a terra que nós colocamos os nossos pés e o mar, as águas. Deus fez o céu, a terra e o mar, pensando em mim, pensando em você, em favor do homem e da mulher, em favor do ser humano. Quando Deus fez essas coisas, Ele não fez pensando nele, Ele fez pensando no homem, na mulher, no ser humano, em mim e em você. Observa bem como Deus se importa comigo e contigo. De toda a criação de Deus, a mais importante é o ser humano, é o homem. E de toda ela, de toda a criação de Deus, a única que é eterna é o homem, é a mulher. Vai depender de mim, vai depender de você. Deus fez tudo isso, céu, terra e mar, e tudo que neles há, para o homem, e para a honra e para a glória dele. Ele fez pensando em mim, pensando em você. Creia de todo o teu coração. E nós temos que dar para Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, todo reconhecimento ao Todo-Poderoso Deus de Israel. Que isto entra dentro do teu coração e você passa a saber que você é o ser mais importante que tem nessa terra. E você é de grande valor para Deus. Não foi em vão que Deus deu o Filho dele, o Senhor Jesus, para sofrer como sofreu, ser humilhado como foi humilhado, ser desprezado como foi desprezado, morrer da forma como ele morreu, cravado na cruz. Ele morreu nas trevas. Ele não conseguiu ver o Pai e nem o Pai conseguiu ver o Filho, por conta das trevas que o Pai colocou o Filho para poder resgatar, comprar, pagar. É isso mesmo, um resgate. Nós estávamos sequestrados pelo príncipe das trevas, pelo pecado, atolado na lama, na perdição, no mundo tenebroso, no mundo escuro. E o Senhor Jesus morreu no mundo escuro, para eu e você poder ter vida, viver na luz. O nosso Jesus, Ele é a própria luz, minha e sua, se você crer. Ouve atentamente, essas palavras é dada pelo Espírito Santo de Deus, daquele que está sentado no trono do céu dos céus, daquele que está sentado à destra do Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai maravilhoso, Pai querido, bendito seja o teu nome, Senhor. Continue, Senhor, falando conosco. Sou falho, sou pecador, sou pó e sou cinza. Toda honra e toda glória seja dada a ti, todo louvor e toda adoração. Eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma, do meu ser. O Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Usa mim como instrumento do Senhor, Pai. E que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Que ela não ouça como palavras bonitas, não, mas como palavras dadas pelo Espírito Santo do Senhor, para convencer ela de que ela é o ser mais importante dessa terra, desta vida. Que o Senhor fez ela eterna e que o Senhor se importa com ela e que o Senhor está vendo ela, olhando para ela, e que o Senhor vai levantar essa pessoa que está no pó, sendo desvalida, essa pessoa que está no monturo, no lixo, necessitada. O Senhor vai erguer, o Senhor vai colocar ao lado dos seus príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Ah, essa mulher que é estéril, ela vai ser alegre no meio da família dela, ser mãe de filhos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o teu nome. O teu nome é glorificado, meu Pai. Olha para este homem, olha para esta mulher.
para que ela seja tocada pela tua presença, pelo teu olhar, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, e que ela seja levantada, erguida dessa prostração, essa pessoa que está prostrada, sendo humilhada, sendo esquecida, desprezada, rejeitada. Oh, meu Pai, fala o coração dela, diz para ela que ela não é rejeitada por Ti, não, que ela é de grande importância para o Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. E principalmente essa pessoa que já se inscreveu neste canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Seja abençoado, seja abençoadas. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Creia de todo o teu coração. Amém? Graças a Deus. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra. Estou com a Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Ouve com atenção essa palavra. Está escrito: Cântico de Davi em ações de graças. Davi agradecendo a Deus, louvando a Deus, reconhecendo Deus, exaltando Deus. É o que eu e você tem que fazer também. Ouve com atenção. Está escrito, a partir do versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, Tu me salvas. Observa bem, que inspiração que o rei Davi teve. Ouve o que o Espírito Santo está pregando hoje. Agradece a Deus por tudo, porque Deus, Ele também tem te livrado, tem te protegido. Imagina se Deus mostrar para você os livramentos que Ele já te deu. Você não faz ideia quantas vezes Deus te livrou e você nem viu, você nem percebeu. O inimigo, o príncipe das trevas, seja espiritual ou mesmo carnal, homens, mulheres, já armaram cilada contra você. E Deus não deixou você ver a cilada nem cair na cilada. Deus te protegeu, Deus te deu livramento, você nem percebeu. Ah, quantas vezes! Quantas vezes o ladrão já planejou, projetou de tirar o que você tem e Deus não deixou. Deus te protegeu e você nem viu, você nem percebeu. Quantas vezes a morte quis te matar e Deus não autorizou a morte te matar e você nem percebeu. Algumas vezes Deus permite o homem ver, a mulher ver, e outras vezes não. Deus dá livramento em oculto, que você nem percebe, que você nem vê. Quando você está no carro, quando você está em um bar bebendo, ou estava em um bar bebendo, quando você estava em um lugar que não era para estar, estava prestes a acontecer tal coisa e Deus te livrou, Deus te protegeu. Outras vezes Deus não deixou acontecer por tua causa, porque você estava ali, para você não sofrer danos. Deus te deu livramento sem você perceber. Você não faz ideia. Você não faz ideia quantas vezes o inimigo, um demônio, quis colocar a enfermidade no teu corpo e Deus falou: não, nesse corpo não, tu não vai colocar. Deus te livrou. Tem pessoas que estão ouvindo esta mensagem que não era para estar vivo, já era para ter descido a sepultura, já era para estar sepultado. Tem pessoas que estão ouvindo esta mensagem que era para estar fracassado, destruído. E se tem alguém que está passando pelo deserto, por situações, olha para o céu e agradece a Deus, porque você tem o fôlego de vida ainda, para louvar Ele, para adorar Ele, para exaltar Ele. Ele vai te exaltar como foi falado. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para colocar ao lado dos seus príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ouve com atenção, creia de todo o teu coração.
Davi foi protegido, Davi foi guardado por Deus. As pessoas pensam que Davi teve inimigos, e o maior inimigo dele foi Golias, o filisteu, o gigante Golias. As pessoas pensam que ele foi o maior inimigo de Davi. Não, não foi. O maior inimigo de Davi, primeiramente, foi ele mesmo. Ele foi, nós somos, eu sou, você é. O nosso primeiro inimigo, nós temos que nos vencer. Eu tenho que vencer eu mesmo, você tem que vencer você mesmo. E depois vem outros inimigos, que nós temos que vencer também para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Nos dias de hoje, o rei Davi, ele teve 2 inimigos que deu muita dor de cabeça para ele. Ele sentiu até medo, você quer saber. E ele teve que fugir, ele teve que ocultar. Davi não fugia dos inimigos, Davi ia para cima, mas desses 2 inimigos, ele teve que fugir, se esconder, ele teve que se ocultar. Um deles foi o rei Saul, o rei de Israel. Se ele ficasse, se o rei Davi ficasse, o rei Saul, o rei de Israel, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, matava o outro. Ungido de Deus, rei de Israel, que era Davi, que ainda não estava sendo notório aos olhos dos homens, das pessoas, como o rei de Israel. Se Davi ficasse, Saul matava ele. Ou Davi matava Saul, o ungido de Deus, o rei de Israel, o escolhido de Deus. E ali Davi ia carregar aquela maldição. Eu matei um escolhido de Deus, eu matei um ungido de Deus, eu matei o rei de Israel, eu matei uma autoridade. Ele ia trazer com ele essa maldição e ele teve que fugir. Por isso foi um grande inimigo contra ele. E Deus resolveu para Davi. Davi não foi necessário tirar a vida de Saul, embora ele teve oportunidade para fazer isso. Mas ele não fez. Ele esperou a justiça de Deus vir a favor dele. E de fato veio a justiça de Deus a favor de Davi contra o inimigo dele. O rei Saul, o rei de Israel, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Davi não tocou no ungido de Deus. Teve a oportunidade, mas não usou a mão dele para tirar a vida daquele homem chamado Saul, rei de Israel. Ouve com atenção. O outro inimigo que Davi temeu, que Davi teve que fugir, foi o próprio filho dele, Absalão. Ele pensou, se eu ficar, Absalão me mata. Aí o meu ministério acabou, meu reinado acabou. Ou senão eu mato ele. E aí eu vou trazer essa maldição. Eu matei o meu próprio filho. Eu tirei a vida do meu próprio filho. Que situação Davi enfrentou? Então esses 2 homens foram os piores inimigos dele abaixo dele. Saul, rei de Israel, e Absalão, filho de Davi. E os 2 foram mortos, não pelas mãos de Davi. E não foi o querer de Davi, não. Davi chorou, tanto na morte de Saul, quanto na morte do seu filho Absalão. Davi chorou, Davi sentiu muita tristeza. Davi sentiu dor na alma. Ainda ele sabendo que esses eram o inimigo dele, se levantaram contra ele, e ia matar ele, tirar a vida dele, destruir ele, envergonhar ele. E quando eles morreram, foram mortos, Davi chorou. Davi tinha segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Ouve a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Davi tinha Deus como proteção divina. Ele fala aí, o Senhor, no versículo 2, disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Cidadela é cidade forte. O meu libertador que liberta, Deus me liberta de tudo. Olha só, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro em Deus. Em que me refugio. Ele refugiava em Deus. Ele se escondia em Deus. O meu escudo, a minha proteção, né? A força da minha salvação. Deus foi e é hoje a força da minha e da sua salvação. Foi de Davi, agora é a minha e a sua, se você crê. O meu baluarte é segurança, fortaleza, e o meu refúgio, eu me refugio em Deus. E observa o que ele fala, versículo 4, olha só. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E de fato, ele foi salvo dos inimigos dele.
Nenhum dos inimigos dele puderam tirar a vida dele. A palavra de Deus diz que Davi morreu com velhice ditosa, velhinho e feliz. Ele desceu à sepultura feliz, porque Deus protegeu, guardou. Morreu com os cabelos branquinhos, a pele fina. Davi morreu feliz, um velhinho cheio de vida, e ele desceu à sepultura e ele viverá eternamente. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. Toma posse da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer invoco? Quer dizer chamo o Senhor, chamo Deus. Davi chamava Deus e Deus entrava com providência e livrava ele dos inimigos. Foi o que Deus fez e é o que Deus faz hoje na vida de todo aquele que crê, que invoca Ele, chama por Ele, chama Deus, chama Deus. E Ele vai entrar com providência a teu favor. Creia de todo o teu coração. Invoca o Senhor, digno de ser louvado. Ah, Ele é digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Ele foi salvo dos inimigos. Eu serei salvo dos meus inimigos. Você será salvo, salva dos teus inimigos. Creia, porque ondas de morte me cercaram. Olha só, ondas de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cachoeiras de impiedade, ó. Cadeias infernais me cingiram. E tramas de morte me surpreenderam. Isto é o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque aquele que não dorme, aquele que não cochila, é Ele que me guarda e me protege e me livra de todas as ciladas do inimigo, de todas as ciladas das trevas, de toda a cilada deste mundo tenebroso, desse mundo escuro. Creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Este é o meu Deus, é o Deus de Davi, é o Deus que está sentado no trono, aquele que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra, aquele que passa os olhos em toda a terra, para mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está escrito 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Armaram ciladas contra Davi, vale da sombra da morte. Davi chegou a entrar nos vales da sombra da morte e Deus protegeu. Ele não sofreu a perda da morte. Ou seja, Davi não caiu naquelas ciladas, eles não puderam tirar a vida de Davi. Davi foi protegido e guardado como uma menina dos olhos de Deus. Ouve com atenção a palavra de Deus. Davi, ele creu em Deus, ele confiou em Deus. Aí no versículo 7 está escrito, olha só. Vamos voltar um pouco, versículo 6, lê novamente. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte. É isso que os inimigos fazem, tramas de morte. Me surpreenderam. Vieram tramas de morte contra Davi, da onde Davi não esperava. Do rei Saul, do próprio filho dele. Pessoas que era para fazer a diferença junto com ele, se levantaram contra ele. Até hoje é assim. Crê em Deus, confia em Deus. No versículo 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor, ou seja, chamei o Senhor na minha angústia. Clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Diga glória a Deus. E é isso que Deus faz a meu e a teu favor, quando nós invocamos Ele, quando nós chamamos Ele. No dia da angústia, chama Deus, invoca Ele. Diga, Deus, sente a tristeza, sente a agonia, sente a dor que eu estou sentindo e entra com providência. Ele vai entrar, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger, Ele vai converter essa angústia, tristeza em alegria. Esse pano de saco, essa cinza, vai ser um espírito excelente, espírito de alegria dentro de você. Vai ser como um bálsamo na tua alma. Vai ser como bálsamo na tua alma, na ferida que está machucando você, que está ferindo você, que está fazendo você se angustiar, sentir tristeza, sentir mágoa, sentir algo ruim dentro de ti. O bálsamo
do nosso Senhor e Jesus, do Espírito Santo, vai ser derramado na tua alma, nesta ferida, e você vai sentir tanta paz, tanta alegria. Você vai sentir a proteção de Deus. Invoca Ele, chama Ele, fala com Ele. Diga para Ele onde é que está doendo. É você que sabe aonde o sapato aperta. É você que sabe aonde está a dor. Aonde é que está o problema que você está enfrentando. Qual é a fonte do teu problema, da tua situação. Em qualquer área da tua vida, fala com Deus, conversa com Deus. Oração é diálogo, oração é conversa com Deus. Você tem intimidade com Deus? Se não tem, passa a ter a partir de hoje. Prostra diante da presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se não tem porta, coloca uma cortina. Se não tem quarto, prostra ali no lugarzinho que você tem. Até mesmo se for embaixo de uma árvore, até mesmo se for embaixo de um viaduto, até mesmo se fosse na beira de uma água, em qualquer lugar, prostra os teus joelhos no chão, com o teu rosto no chão. E fala com Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar essa situação. Observa bem como isso é forte, versículo 8. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Ele se indignou. Se indignou como? Contra os meus inimigos, contra aqueles que se levantaram contra mim. Assim também será contigo, meu irmão, porque os teus joelhos estão dobrados, o teu rosto está no pó, está na cinza. Deus, Ele fica indignado contra aqueles que se levantam contra ti. Creia de todo o teu coração, porque você tornou-se menina dos olhos de Deus. Creia. Versículo 9. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Olha só, meu Deus do céu. É o poder de Deus. Baixou Ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Tudo por conta de quem? Do seu escolhido, por conta da menina dos olhos de Deus que está na terra. Tudo isso acontece a ponto do céu descer na terra e ser como chama. Carvão virou brasa. Deus se indigna, fica indignado contra aqueles que se levantam contra o ungido dele, o escolhido dele. Seja homem, seja mulher, creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Davi teve resposta de Deus, Davi teve vitórias, Davi foi exaltado pelo Todo-Poderoso Deus. Hoje não é diferente comigo e contigo. Creia, é o mesmo Deus, Deus não mudou, Ele não é nem mais velho nem mais novo, é o mesmo Deus. Todo-Poderoso Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia de todo o teu coração. Isso aqui é um louvor que você está ouvindo. Isso aqui é um louvor, é uma adoração ao Deus de Israel. Toma posse e creia, deixa o Espírito Santo falar contigo. Toma posse e creia, deixa o Espírito Santo falar contigo. O rei Davi foi exaltado, você vai ser exaltado. Para encerrar no versículo 51, no versículo 51 está escrito: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, ou ao seu escolhido, escolhida, o seu ungido, ou mesmo ungida. E usa de benignidade, de bondade, para com o seu ungido. Seja ungido de Deus, escolhido de Deus, com Davi e sua posteridade para sempre. Posteridade é o que vem depois dele, ou seja, a descendência dele. Aqueles que estão do lado dele, aqueles que estão com ele, a favor dele. A bondade de Deus foi a favor de Davi, é a meu favor, é a teu favor se você crê. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Toma posse desta palavra, creia nesta palavra em nome do Senhor Jesus. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de benignidade, usa de bondade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, sua descendência, que vem após ele, após você, para sempre, para sempre. Observa bem, esse barulho que você está ouvindo é os incrédulos soltando fogos. É só formar para chover, começar as nuvens a aparecer para chover, eles começam a soltar fogos. São os incrédulos. São os perturbadores de quem está em paz, perturbadores dos animais, essas criaturas. Não tem o que fazer e fica perturbando a cidade.
Em vez de olhar para o céu e louvar a Deus, adorar a Deus, fica fazendo perturbação. Essa mensagem, ela termina louvando a Deus e adorando a Deus. Essa mensagem é grande, é forte, é poderosa na vida de todo aquele que crê. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Creia. Foi o Espírito Santo de Deus que ministrou esta mensagem, esta palavra. Como as outras que eu tenho ministrado pelo Espírito Santo. Eu não me sinto ministrando esta palavra. Ou estas palavras que eu tenho pregado, gravado e postado nessa plataforma, nesse aplicativo, no YouTube e nos outros também. Creia de todo o teu coração. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Eu ouço as mensagens várias vezes, muitas vezes. E eu sinto o Espírito de Deus pregando, falando comigo, e eu creio que está falando com muitas pessoas. E vai falar com muitas pessoas. Compartilhe essa mensagem e se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.